Olá, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai abranger alguns detalhes sobre a arte na Renascença, né? O renascimento da humanidade. Então, aqui a gente vai falar sobre os principais artistas, os seus movimentos, e no final do vídeo, né, aqui na descrição, vocês podem olhar agora mesmo, vai estar alguns links importantes para o aprendizado de vocês, se vocês quiserem se aprofundar em alguns temas. Só lembrando que o objetivo dessas aulas não é realmente ser uma aula extremamente complexa. A intenção é trazer o conhecimento de uma forma fácil, tá? Simples, que todos consigam entender, para que assim, no nosso objetivo final, vocês consigam verdadeiramente compreender um pouco do que foi a arte na humanidade, tá bom? Mas enfim, o Renascimento ele é regido por alguns períodos, tá? Porém a gente não vamos nos aprofundar neles. Deixarei os links aqui abaixo para quem desejar. O importante é lembrar que essa época ela é datada entre o século XIV e o século XVI. É notado que não durou tanto tempo quanto a Idade Média, mas foi tão rica em arte e filosofia quanto. Principalmente na questão dos avanços das ciências e conhecimentos que a gente pode realmente dizer que a humanidade renasceu. Mas renasceu do que exatamente? Na arte, a cultura clássica greco-romana ressurgiu. Assim, a gente pode ver muitas obras e construções com as características que lembram a Grécia e a Roma. Vamos aprofundar um pouco mais durante a aula, tá bom? O Renascimento ele surgiu na Itália, em Florença, por volta de 1400. O mesmo que se espalhou por toda a Europa, não de forma instantânea, é claro. Por exemplo, a Alemanha foi a última das nações a aderirem ao movimento renascentista. Sendo assim, nós podemos dizer que foram renascimentos, né? E não só um único renascimento, mas foram renascimentos de diversas sociedades da época, pois muitos países adotaram este movimento para si. E como a Renascença dita o fim da Idade Média, podemos notar muitas diferenças. Uma das principais mudanças, por exemplo, seria o fim do teocentrismo, assim adotado, né? Assim eles começaram a adotar o antropocentrismo, onde em vez de Deus no centro do mundo, o homem se torna o centro do mundo. Assim, as mudanças no pensamento filosófico, na matemática, arte, política e muitas outras áreas do conhecimento humano começaram a mudar, e mudar muito rápido, tá bom? E a Renascença, ela teve seus períodos. Nessa aula a gente não vai, como eu disse antes, adentrar muito em cada um deles. Eu vou estar deixando um link específico para isso. A intenção é apenas contextualizar e passar as informações mais relevantes da época, tá bom? Mas, basicamente, os períodos do Renascimento são o Trecentismo, que este foi o período inicial do Renascimento, que aconteceu por volta do século XIV. O Quatrocentismo, que se passa no século XV, e esse foi o movimento de, vamos dizer que florescer, se assim que podemos dizer, né, da arte em Florença. E o Cinquetismo, que aqui a gente tem o ápice da arte do Renascimento, que ocorreu por volta do século XVI. Aqui a gente tem também os principais artistas, mas a gente já chega lá. Nesse período, ocorreram muitos progressos que, como o tempo Neste período, ocorreram muitos progressos que, com o tempo, superaram a herança clássica. O humanismo é uma marca registrada do Renascimento. O humanismo é a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e o sobrenatural, tá? Que eram coisas que, como vocês já sabem, era característica da cultura da Idade Média. E podemos citar algumas mudanças que aconteceram, ou até mesmo algumas características que normalmente remetem à Renascença. Que, primeiro, é a racionalidade, que o mundo estava se tornando mais racional. O pensamento filosófico começou a tomar espaço, trazendo questionamentos que antes eram oprimidos. A dignidade do ser humano, que, como a gente sabe, a Idade Média não era muito digna de ser vivida, se a dignidade do ser humano, que como sabemos a Idade Média não era muito digna de ser vivida. Se não estão satisfeitos com essa explicação, porque a humanidade não era digna de viver, deixe-me citar Sócrates. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E era exatamente isso que acontecia na Idade Média. Eles não tinham espaço para pensar. Portanto, realmente valia a pena estar vivo naquela época? E a resposta para isso é claro que sim. Se não, as pessoas não estivessem vivas nessa época, não teriam tido, não haveria esse renascimento de forma alguma. Mas enfim, a rigor científico, né, como a humanidade começou a rejeitar as explicações das igrejas, então surgiu muitos questionamentos e dúvidas, e assim fazendo com que a ciência começasse a ser desenvolvida. Um exemplo é a mudança do geocentrismo. A Terra no centro do universo. Galileu Galilei começou a pesquisar muito sobre e estava tendo muitos avanços. Tais avanços que ajudaram Copérnico a desenvolver o heliocentrismo, a teoria que compõe o Sol, né, que põe o Sol no centro do universo.
A reutilização das artes greco-romanas, como citei anteriormente, a humanidade renasceu e assim decidiram trazer de volta algumas ideias, pensamentos, artes que sobreviveram durante esses muitos anos. Houveram muitas questões, muitas que dão o que dizer sobre esse período. Não posso deixar de citar, por exemplo, a expansão marítima. Com a exploração de novos continentes, a pesquisa científica também tomava um lugar da pura fé na confiança das pessoas. O resultado? Deus começou a ceder espaço para a ciência, inclusive o estudo da anatomia. A arte foi o meio de explorar todas as facetas da vida na Terra, e é impressionante como a mesma pode ser desvalorizada mesmo depois de tudo isso. A matemática, ela começou a se integrar na arte, fazendo com que muitos trabalhos fossem beneficiados. E a gente podemos dizer que estudar arte é estudar a matemática em sua forma visual, e fazer arte é aplicar, de certa maneira, essa matemática sem os números. Eu gostaria de falar sobre alguns artistas. Não vou citar todos, pois a aula ficaria muito extensa. Entretanto, eu coloco aqui os que mais se destacaram durante esse período. Aqui, na parte da pintura, a gente tem Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael e Sandro Botticelli. Você deve estar pensando, cadê o Donatello para completar as tartarugas ninjas? Calma aí que a gente já chega nele, tá bom? Mas sim, como muitos já devem saber, as tartarugas ninjas tiveram os nomes inspirados, pegos, né? Tiveram os nomes dos artistas colocados nelas. Mas enfim, na pintura, vamos falar um pouco de Michelangelo. Além de escultor e rival de Leonardo da Vinci, também teve lindas obras, como suas pinturas na Capela Sistina, que são um marco da arte renascentista. E podemos dizer, não dá para simplesmente dizer ok, né, para essa pintura, porque apesar de ser linda, é também imensa, com seus quase 41 metros de comprimento, 13,41 metros de largura e 20,70 metros de altura. Michelangelo era simplesmente cabuloso, né? O cara era muito bom. Michelangelo era ótimo em expressar o ser humano, e uma característica desse artista era como ele expressava este ser humano com a glória e a força, que era de certa forma a natureza que Michelangelo enxergava, né, na raça humana. Leonardo da Vinci é, inegavelmente, um dos maiores gênios da história da humanidade, um polímata, aquele que, no caso, é aquele que o seu leque de interesse não se limita a um único campo de estudo. Leonardo fez muitos avanços em suas pesquisas, não apenas na arte, mas também na engenharia, anatomia, física, hidráulica e botânica. É bastante coisa, né? E tem mais. Porém, vamos citar apenas essa, só para que não seja tão extenso. Mas ele tem muito mais avanços em outras pesquisas que ele se interessava, tá? Vamos às suas principais obras. A sua Mona Lisa e A Última Ceia são obras icônicas. Vocês podem perceber que a Mona Lisa virou até meme na internet, e A Última Ceia se tornou um exemplo de um acontecimento histórico e é dada como uma representação fiel ao ocorrido. E é legal, porque uma vez eu vi essa pintura dentro de uma paróquia, na qual eu visitei, e eu gostaria até de lembrar como um pouco das ordens gregas, jônico, coríntio e dórico, e que quando eu fui nessa tal paróquia, eu vi os pilares que sustentavam o teto e eram da ordem coríntia, e eu achei muito interessante. Então a gente pode perceber como que o passado influencia até mesmo nos dias de hoje. E como que essas tradições, essas ordens permanecem tão vivas, né? Por mais que sejam tão antigas. Rafael Sanzio, conhecido pela harmonia e beleza de suas obras, como A Escola de Atenas, e vale perceber que essa pintura é riquíssima em detalhes. E caso vocês não tenham notado, que eu imagino que vocês realmente não vão conseguir perceber nessa pequena foto, é uma pintura com uma perspectiva impressionante. E isso a gente percebe com uma mudança muito drástica em se pôr comparação às artes da Idade Média. E a gente pode ver como a matemática começou a influenciar a arte. E a perspectiva é perfeita para esse exemplo, pois como vocês podem perceber, né, se vocês forem pesquisar, existe uma profundidade e dinamismo nesta obra. Sandro Botticelli, um pintor famoso pela obra do Nascimento de Vênus, uma obra rica em cor, movimento e sempre que é pesquisado sobre o Renascimento, a arte em um mesmo contexto, vocês provavelmente vão encontrar essa obra que se distancia do padrão feminino medieval e se relaciona com as ideias e a beleza da antiguidade clássica. Falando também um pouco dos escultores, né? Donatello, Michelangelo e Lorenzo, tá? A gente vai falar aqui um pouco de cada um. Primeiro falando sobre Donatello, né? A última tartaruga que faltava. Pioneiro na escultura renascentista, com obras que expressam o realismo e a emoção. Um exemplo é essa daqui que eu estou mostrando, que é o Habacuque,
que esse foi um profeta do Antigo Testamento. Alguns devem conhecer, aqueles que já leram sobre ou gostam muito de estudar, né, a teologia, vocês provavelmente vão conhecer. E eu recomendo que deem uma olhada nas obras de Donatello, tá? Ele é muito bom. Michelangelo, não dá para não citar Michelangelo de novo, porque o cara era simplesmente muito bom. A sua escultura aqui tá um pouco pixelizado, né? Mas a sua escultura Davi é um símbolo da perfeição renascentista. E eu não posso deixar de citar Pietà, que é simplesmente perfeita em detalhes, né? Muito boa. E vocês percebem, né? Como o Renascimento eles buscavam essa perfeição nas suas obras. E a Pietà basicamente é a Maria, a mãe de Jesus, segurando o corpo de seu filho que havia sido morto, né? Crucificado. E realmente é uma obra impactante, é uma obra que traz a emoção, mas fugindo um pouco dela, voltando aqui para Davi, eu gostaria de citar uma coisa que até mesmo algumas pessoas não sabiam, mas que é legal que vocês saibam, para ter uma dimensão de como Michelangelo foi um artista incrível, é que a sua mão ela tem uma deformidade, mas essa deformidade não é por acaso. Essa escultura, ela foi exposta em cima de uma estrutura muito alta. Sendo assim, iria criar uma distorção se a mão dele fosse no tamanho normal. Então, para que os telespectadores que fossem ver ela de baixo pudessem vê-la sem essa distorção de perspectiva. Então, ele fez a mão de Davi maior do que o normal. Então, foi tudo planejado. Ele sabia, cada erro que ele fez foi intencional e nem dá para considerar como um erro, porque é perfeito, porque ele é muito bom. Ele simplesmente consegue entender a proporção e aplicá-la de uma forma tão meticulosa que não dá pra deixar passar, simplesmente assim. Lorenzo foi uma figura fundamental no início do Renascimento, cujas, né, são as suas portas de bronze são algumas das esculturas mais celebradas do período. E se vocês algum dia tiverem a oportunidade de visitar, eu recomendo muito. É muito bonito. Aqui a gente vai falar sobre os principais escultores, né? Filippo, Andrea Palladio e Donato Bramante. Filippo Brunelleschi, Filippo, este revolucionou a arquitetura com a sua cúpula da Catedral de Florença, né? A Duomo, um feito de engenharia que se tornou um símbolo do Renascimento também na parte da arquitetura. Já Andrea Palladio, Andrea Palladio não era seu verdadeiro nome, tá bom? Na verdade, o verdadeiro nome dele era Andrea di Pietro della Gondola. Porém, acabou ficando conhecido como Palladio, pois admirava o arquiteto romano Palladius, tá bom? Andrea era um arquiteto e matemático, e ele é conhecido pela sua obra A Villa Capra, ou La Rotonda. Né? Palladio ele se desenvolveu em um estilo baseado em proporções clássicas e na harmonia. Donato Bramante é um dos principais arquitetos do período, que chamamos de Alto Renascimento, e este é onde a arte teve seu ápice, e isso ocorreu entre 1450 e 1527. E Donato projetou o Tempietto de San Pietro in Montorio, um exemplo da perfeição geométrica. Este é um templo circular que foi construído no pátio da igreja de San Pietro in Montorio, em Roma. De fato, considerado uma obra-prima do Renascimento. O Renascimento é um assunto muito amplo, tá? E existem muitas formas de abordá-lo. A gente viu bastante coisa nessa aula e ainda há muito o que explorar. E isso vale para o Renascimento, Idade Média, Pré-História e ainda existem coisas que vamos ver, né, no decorrer das próximas aulas. E o conhecimento é quase infinito, tá? E imagino que muitos de vocês não vão realmente conseguir absorver tudo o que a gente viu aqui. Mas a intenção não é decorar, mas entender o que foi essa época da humanidade, ter uma dimensão da sua importância. E assim a gente pode estudar, fora dessa aula, os temas com mais compreensão e entendimento. Muito obrigado por estarem aqui e chegamos ao fim da nossa quinta aula. Até mais!